Mas agora a gente vai falar sobre as EDOs. EDOs, né, só para dar uma recontextualização, elas são basicamente iguais a uma equação, né, onde a gente tem, por exemplo, x, e a gente quer encontrar quais são os valores de x que resolvem essa equação. Só que em vez de x, em vez de variáveis, nós temos funções. Então nós temos uma sequência de operações com essas funções, e nós queremos que resulte dê um certo resultado. Então a gente quer perguntar quais são as funções que resolvem as nossas equações diferenciais. Por exemplo, a gente pega aqui essa segunda equação, a gente tem que... Qual é a função que, quando derivada duplamente somada com esse valor da função, vai dar igual a zero? Elas são muito importantes, elas parecem muito, né, principalmente na engenharia e na física. Então é muito importante que a gente consiga usar a nossa calculadora para resolver esses problemas. Bom, o principal mecanismo para resolver as EDOs é através do DSolve. O DSolve vai ser uma função que ele vai ter 2 pontos de entrada. Você vai botar a equação diferencial no primeiro lugar e depois qual é a função que você quer descobrir. Mas, se a gente escrever só dessa forma direto, fica muito difícil de escrever em si a equação diferencial. Então, como das outras formas, a gente vai usar o Equation Writer. Igual todas as formas, aperta o nosso Shift direita e aperta o botãozinho onde tem o Equation Writer escrito em laranja. Bom, como o Miluzzi mostrou, para colocar uma derivada, a gente pode usar o Shift direita e usar aqui o símbolozinho do del, que é da derivada parcial, e a gente pode então usar isso para escrever a nossa variável, perdão, a nossa equação diferencial. O exemplo bem básico aqui que eu estou dando, né, que é o mais tradicional, é qual é a função cuja derivada é igual a y. Então, vocês podem ver que igualzinho como a gente fez com as derivadas, vai ser dessa forma. Então, clica aqui, entra no Equation Writer e escreve a derivada de x de y em função de x. Isso é muito importante. Essa questão de estar escrito y em função de x. Sempre que você vai denotar uma função que é em função de uma variável ou de várias variáveis, tem que ser dessa forma. Você primeiro coloca o nome da sua variável, no nosso caso aqui é o y, abre parênteses a variável, fecha parênteses. Isso vai dar um nome para a função. Senão ele não vai conseguir resolver o problema. Vamos terminar aqui só de escrever. Vamos escrever aqui o y de x. Maravilha. Então, essa é a equação que a gente quer resolver. Bom, como que eu faço então para jogar isso para o nosso sistema? Eu vou dar o Enter aqui para a gente sair do Equation Writer e voltar para a tela padrão. Ele vai traduzir o que estava no Equation Writer para cá. Só que dessa forma eu ainda não dei o input, eu ainda não mandei essa informação para a calculadora. Então eu vou apertar um segundo Enter, onde agora sim ele grava. Ele muda um pouco a anotação, porque é mais interessante para a própria calculadora, é o jeito que ela interpreta. Diz que a primeira derivada, por isso que é um D1, de y igual a y. Beleza. Agora, como que a gente vai, então, resolver propriamente essa equação? Primeiro, a gente precisa encontrar a nossa função DSolve. Ela vai estar no menu Calc, ou seja, a gente vai usar o Shift esquerda aqui no Calc, vai descer até em Equações Diferenciais, que é a terceira opção, dá um OK, e dá selecionar aqui o DSolve. Aqui, dentro do DSolve, a gente vai ter que escrever no primeiro espaço a equação diferencial e segundo espaço a função que a gente quer resolver, como a gente mostrou anteriormente. Mas, como a gente já escreveu aqui, para a gente não ter que escrever aqui no modo normal e poder usar o Equation Writer, que é muito mais natural, né, na hora da gente escrever, a gente pode simplesmente apertar aqui o botão Answer. O botão Answer, né, usando o Shift esquerda, tecla ANS, ele vai pegar qual foi o último input dado na calculadora. Como a gente apertou 2 vezes o Enter lá atrás, ele está salvo como último input o primeira derivada de y igual a y. Maravilha. Então, dessa forma, a gente consegue usar o Equation Writer e botar dentro do DSolve qual que é a nossa EDO. Agora, a gente vai usar uma vírgula, Shift esquerda no SPC aqui, né, no símbolozinho da vírgula, e vai escrever qual é a função que a gente quer resolver. No nosso caso, a gente quer resolver a função y de x. E agora é só apertar um Enter, que ele vai resolver a nossa equação, dando que a solução para o nosso problema é a função y do x igual a uma constante genérica e elevado a x.
Esse CC0 é um tipo, é só para simbolizar uma constante, né? Se vocês lembram bem de equações diferenciais. Caso vocês não tenham visto, não se preocupem, logo mais vocês vão ver. E esse número 0 aqui é porque caso ele tenha mais de uma, seja uma equação diferencial de maior grau, né, a gente precisa de mais constantes, ele vai nomear como constante 0, constante 1, constante 2, etc. Maravilha. Vamos fazer um exemplo. Eu peguei aqui parte de um exercício de fenômenos do transporte 2, já simplificado, né? Isso aqui é da parte de condução de calor, na qual a gente tem uma função de temperatura dentro de um cilindro, e ele tem aqui o raio desse cilindro. Basicamente, ele diz que a temperatura vai ser constante durante todo o cilindro, variando somente com o raio dele. E então ele segue, então, a partir das equações de condução do fenômeno de transporte, a gente vai chegar nessa equação. Então a gente quer resolver essa equação, a gente pode usar a calculadora para dar uma solução para a gente. Vamos primeiro limpar ela aqui, vamos entrar no Equation Writer e escrever a nossa equação. É importante, eu vou escrevendo aqui, explicar que a questão de que você pode usar qualquer variável. A gente tem esse costume, né, de usar x e y, mas a gente pode, de fato, usar qualquer variável do nosso interesse. Então, para cá, eu vou estar utilizando a variável como sendo o raio e a temperatura como sendo a função. Então, eu vou chamar de R, a minha variável, e de T, a minha função. Então, né, 1 sobre R vezes, usando o botão da derivada, a gente pode preencher aqui com o R. A gente pode, então, preencher aqui como está dentro. Então, vamos colocar o R vezes mais uma derivada, ou seja, é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Existe uma derivada de segunda ordem, tem duas derivadas aqui em sequência. Ou seja, é esperado que a gente vai ter um resultado com duas variáveis. A gente pode, então, colocar aqui a nossa função. Lembrando, sempre importante, na hora que você escrever a função, abre parênteses, coloca as variáveis que ele depende. Se você precisar botar de mais uma variável, você usa a vírgula, né, como a gente usou anteriormente, o shift direita no SPC, para poder escrever quais são as variáveis que fazem essa função. Vamos pegar tudo isso aqui, igualar isso a zero. Sempre bom conferir, né? Então, temos que 1 sobre R vezes a derivada parcial em relação a R de R vezes a derivada parcial da temperatura tem que ser igual a zero. Confere. Podemos dar um Enter para voltar para a tela padrão. Um segundo Enter para botar dentro do input da calculadora. Ele reescreve aqui dessa outra maneira. Então, a gente pode vir e acessar o Desolve. Vamos entrar na calculadora. Equações diferenciais. Desolve. Vamos pegar o answer, botar vírgula, e definir qual é a função aqui no nosso interesse. No caso, é a função t. Então, escrevemos t de r. Apertando Enter, ele dá o nosso resultado, que é justamente uma constante genérica, vezes o logaritmo natural do módulo de raio, mais uma outra constante genérica. Isso, né, a gente chama que é uma equação diferencial que não tem um valor inicial. Porque é justamente essa questão dessas constantes genéricas aqui. Eles podem, qualquer função, com qualquer valor para essas constantes, resolvem a nossa equação diferencial. E às vezes a gente quer uma solução exata. Então a gente quer pegar qual é o valor que vai... a gente pega um ponto no espaço que a gente conhece da nossa função. Então, por exemplo, vou supor que eu sei que a temperatura no ponto zero, ou seja, no raio, bem no centro do meu cilindro, é igual a tanto. E a temperatura na superfície é igual a tanto. Eu substituo os valores dentro dessa equação e eu posso, de fato, encontrar a minha equação. Mas, mais interessante, se ao invés de me interessar a função e eu só quiser saber um resultado, a gente pode partir para uma solução numérica. O Desolver só vai resolver soluções analíticas, ou seja, você vai dar uma equação diferencial, se ele tiver um método analítico, ou seja, escrever funções e constantes seguidas de certas operações que descrevam a minha função. Nem sempre isso é possível. Às vezes, a função que ele gera um resultado que a gente não consegue escrever em funções de senos, cossenos, somas, produtos, exponenciais, etc. O que a HP consegue fazer? Ela consegue resolver um certo específico de equações diferenciais. As equações diferenciais que ela consegue resolver, a gente vai utilizar. A gente vai pegar essa equação diferencial genérica, a gente vai pegar
a derivada, importante que seja só de primeira ordem, não pode ser de segunda, terceira, etc. Tem que ser de primeira ordem. Isolar o y derivado de um lado e colocar todos os outros termos, x e y, do outro lado. Ou seja, escrever uma função em função de x e y. Escrito dessa forma, a HTML consegue resolver de maneira direta. A gente vai... De qual forma? A gente vai acessar, né, a nossa área aqui de trabalho através do Numerical Solver. Então, como a gente faz? A gente clica aqui no botão Shift direito, botão Set. Vai ter outras funções que a gente vai abordar elas nos próximos dias do curso. Mas a gente vai entrar aqui, ó, em Solve Differential Equation. Vai dar um OK. Vai abrir essa tela, como está aqui. Tem bastante informação, então vamos com calma escrever o que cada uma dessas coisas faz. Primeiro, como eu disse aqui, está escrito aqui em cima, ó, as equações que ela consegue resolver são funções do tipo, são equações do tipo onde eu tenho a função derivada em relação a um parâmetro é igual a uma composição de variável e função. Então, a gente primeiro, a calculadora ela nunca vai assumir o que é variável, o que é função. Então, a gente precisa primeiro definir o que é isso. Então, é a partir daí que a gente começa aqui com essa parte de indep e solum. O indep está dizendo qual é a minha variável que eu estou sendo usado. Nesse caso aqui tem um x. O solum, ele vem de solution, né, solução. Então, é a minha função. A gente escreve dentro aqui desse espaço, seleciona esse espaço, a gente escreve qual vai ser a minha variável, qual vai ser a minha solução. Com isso, com já escrito para onde é a derivável, perdão, qual é a variável e qual é a função, a gente pode vir aqui e escrever o f, ou seja, depois que você isolar o termo com a minha função da minha derivada, ou seja, o outro lado, esse lado daqui, você preenche aqui. Vou dar um exemplo, se tivesse algo como aquela equação, aquela primeira equação que eu passei. Y derivado de t mais igual a y de t. A gente só preenche aqui no meu f o y de t. Tem mais informação. Por quê? A aproximação numérica, como eu falei das questões das constantes, quaisquer constantes resolvem o meu problema. Então, eu preciso dar um ponto da minha função para poder especificar qual função eu estou conversando. Ou seja, eu vou dizer, olha, eu tenho aqui essa equação diferencial, eu tenho a minha variável e a minha função. Eu sei que essa função, num ponto tal, tem tal valor. Ou seja, genericamente, y, quando x vale algo, é igual a tanto. Né? Y de 0 é igual a 5, por exemplo. E aqui a gente vai ter que escrever isso aqui, ó, onde está esse init e esse final em cima. E aí, quando a gente resolver, o resultado vai aparecer logo embaixo. Para não confundir qual é o ponto inicial e qual que é o resultado, é sempre aqui no mesmo nível que você escreveu. Ou seja, o ponto inicial ele vai estar na primeira linha aqui. Então aqui você vai preencher. Olha, eu sei que o valor inicial é 0 e eu sei que o valor de y é 6,5. Ou seja, isso aqui está escrito como se fosse y de 0 é igual a 6,5. Aí eu posso dizer, maravilha, eu quero saber qual é o resultado num certo ponto. Então eu preencho aqui no meu init qual é o valor em si que me interessa. Existem outras questões aqui embaixo. Você pode ver que tem uma questão aqui de o tol, o step. Eles são porque o método que ele usa, na verdade isso é uma aproximação para calcular esses pontos, você pode mudar o método que ele usa. De maneira geral, não precisa mexer nisso. Isso aqui já vai dar um resultado bom o suficiente, que dá um resultado bem legal para a gente. Então, a gente pode entrar aqui e vamos dar o exemplo. Então, vamos replicar aquele exemplo que a gente usou lá. Então, eu vou dizer que o meu y derivado de t, o y derivado de x, perdão, tem que ser igual a... O que ele tem que ser igual? A gente escreve aqui no f. Seleciona aqui no f. E a gente escreve, bom, eu vou ter y de x. Ok. Então, eu quero que y derivado é igual a y de x. Eu sei que no ponto 0, o meu valor é igual a 1. Certo? Vamos supor que essa é a minha condição inicial. E eu quero saber qual que é esse valor quando eu estiver no ponto 2.
certo? Dou um OK. Agora, com tudo preenchido, eu clico aqui no F6 para apertar o botão Solve, que ele vai realizar a minha aproximação. Oh, perdão, desculpa, cometi um erro aqui, que você não coloca você não coloca a variável, você coloca só o nome da função, porque você não precisa declarar qual é a variável, pois aqui embaixo você já está explicitando o que é variável e o que é função. E ele só pode resolver para funções de uma variável só, então não existe motivo para você botar o de x. Agora sim, se apertar o Solve, ele vai me dar o meu valor. Eu posso entrar aqui, apertar o botão Edit, que aqui vai me mostrar exatamente qual é o valor o valor encontrado. Então deu essa aproximação de 5.4365. Se você lembra, o resultado que a gente encontrou era constante dessa equação diferencial, né? Era a constante vezes a exponencial de x. Para o ponto 0 igual a 1 vai dar simplesmente, a constante vai dar igual a 1. Então isso aqui basicamente é exponencial ao quadrado. Vamos confirmar se de fato é esse valor. Eu posso apertar aqui um Enter de novo. Ele vai me dar qual que é o valor da solução. O tolerance, ele é a margem de erro. É quão distante está do resultado real, né? A partir dessa aproximação, o quão isso pode desviar. Mas vamos confirmar, como a gente lembra. Eu mostrei para vocês que o resultado, então, vai ser algo do tipo e elevado a x. A gente quer no ponto igual a 2. Então, vamos calcular aqui e elevado a 2. Vamos dar o resultado. Perdão, ele está no modo sem aproximação. A gente entra aqui no Mode. A gente entra aqui no Count. A gente põe aqui aproximado. Dá um check. Ok. Põe um Enter de novo. Deu um valor diferente por causa da constante. Perdão. O 0,1 não vai daria exatamente. Mas o resultado daria aqui. Acabou que por causa do erro meu aqui, eu fiz um errinho na hora das constantes, peço perdão. Mas o que importa é essa questão da tela aqui de seleção, porque ela é um pouco confusa, ela tem muita informação. Então tome esse cuidado na hora de escrever, sempre lembrando que a parte de cima é a condição inicial e a parte de baixo é o resultado. E que para você acessar o resultado, caso você queira fazer mais operações com ele, né? Talvez você queira multiplicar ele por um número, dividir ele por um número, você seleciona essa aqui no Final e aperta 2 vezes o OK. Com isso, a gente encerra dessa forma aqui o material em si dado para hoje.